O Lula sabe que a direita está alucinada no mundo e que vai para cima dele a qualquer momento, se já não tiver ido. Por isso que ele engole alguns sapos, como esta, por exemplo, de evitar manifestações contra o 31 de março. As pesquisas negativas, não é? Apesar de a economia ir bem e o país muito melhor do que ia antes. E tem outras declarações, por exemplo, muito contundentes da parte dele. Agora, o importante é a gente observar que o Lula não se afasta, por exemplo, dos seus propósitos. Que nem fez, por exemplo, o Bill Clinton quando era presidente dos Estados Unidos, que teve de absorver aquela direitona, né, que estava começando no seu governo e terminou no governo Trump. E o Clinton quase que aderiu àquela política também, se transformando num neoliberal. Não é o caso do Lula. Eu falo aqui a propósito desta matéria da Folha de São Paulo. O que ela diz? Ela diz que o governo está atrapalhado, sem saber explicar, não é? Porque acusou o governo anterior de ter sumido com os móveis. Mas, na verdade, ele chegou ao palácio juntamente com a esposa Janja e aqueles móveis não estavam lá. E os móveis que tinham ficado lá estavam quase que completamente depredados ou degradados. Claro que ele tinha que reagir. Mas ninguém perdoa nada ao Lula, mesmo que ele tenha razão no final. Ele sabe muito bem disso e, por isso, engole sapos, não é? Como é a obrigação de todo político ver ao longe e não ali pertinho, né, as coisas acontecendo ao seu redor, né, naquele calor dos acontecimentos. Às vezes ocorre que a militância não entende, né, certas posições do Lula. Como é que o Lula ia permitir, né, que seu governo incentivasse manifestações contra os militares? Quando ele sabe que qualquer governo de esquerda só pode ser, não é? Quando ele sabe que suas condições de governabilidade são muito frágeis. Tem minoria no parlamento, né? Não chega a ter 100 deputados a favor do Lula, não é? que vá brigar com ele até no final. E a gente sabe também que a esquerda é muito pluralista e por isso briga muito, inclusive com ele. Mas eu alinhei aqui alguns outros fatos apontados como negativos, né? E que por isso é aproveitado não só pela mídia, né? O sistema midiático que nunca engoliu o Lula, apesar de se beneficiar, não é? De seu governo, inclusive com verbas publicitárias. Eu ouvi outro dia, não sei se é verdade, mas não foi negada essa notícia, de que o governo está pagando 24 milhões de reais só de publicidade no Jornal Nacional. Vamos lá, teve aquelas críticas todas, né, por causa das declarações do Lula, né, na qual ele fez referências, ainda que remotas, à situação dos judeus na época do Hitler, justamente para condenar o morticínio em Gaza. Ele está comprovando que também estava certo e que as críticas não tinham a sua razão de ser, como o tempo se encarrega de demonstrar. Outra coisa também aqui aconteceu na véspera, né, ontem, que foi a aprovação dessa saidinha, né, esse projeto que proíbe a saidinha de presos nas cadeias do Brasil inteiro. Essa foi uma manifestação do Congresso, uma manifestação, claro, conservadora ou direitista, contra a qual o Lula não pode fazer nada, porque se vetar o projeto será restabelecido através da derrubada desse seu veto. Tem também, não é, a questão da Petrobras, como se verificou, não é? Houve aquela celeuma toda em torno dos lucros. O governo também provou que tinha, não é, razão
em preservar a empresa para os investimentos a longo prazo e não repartir aquele dinheiro com dividendos extraordinários para os acionistas minoritários da Petrobras, que não são tão minoritários assim como a gente sabe. Bom, e aí a gente tem essa questão dos móveis que a gente vai ver aqui, né? Inclusive com uma visão de uma jornalista que é uma jornalista da mídia, uma militante da mídia, mas que nem por isso deixa de ter sensibilidade com o fato, né? A natureza factual dos acontecimentos políticos. E essa jornalista aqui é da Globo News, a jornalista Natuza Neri. Bom, eu vejo neste site Desmascarando, que é de um jornalista que não se identifica. Eu, infelizmente, ainda não tive condições de saber do nome dele, mas deve ser conhecido na cena política. Então, o que ele diz aqui, o jornalista, a respeito desse episódio, no qual a Natuza Neri, a jornalista da Globo News, se tornou ali personagem, inclusive sendo atacada fortemente pelas redes sociais bolsonaristas. Para fechar, a Natuza Neri, ela foi massacrada hoje nas redes bolsonaristas, tá? Por conta daquela visita que ela fez com a Janja, logo que o Lula assumiu, e a Janja lhe mostrava o palácio. E os bolsonaristas estão dizendo que a Natuza endossou a denúncia do sumiço dos móveis e agora se mostra que esse sumiço, na verdade, nunca aconteceu, que era uma acusação falsa, até uma calúnia. E aí a Natuza se defendeu lá no programa hoje. Em primeiro lugar, o casal Bolsonaro está sapateando em cima de um erro do presidente da República, o Lula. Quando eu fui ao Palácio da Alvorada, a Janja tomou um cuidado de dizer estamos procurando. Ela não disse eles levaram tudo. Quem fala isso, eles levaram tudo, foi o Lula. Então o Lula queimou a largada e, de fato, se antecipou a falar o que ele não sabia, que agora se comprova completamente errado. Qual foi o ponto da visita que eu fiz ao Palácio da Alvorada? Então a jornalista acaba culpando o Lula, não é, que ele teria se precipitado em se adiantando ao que a esposa, a Janja, tinha comprovado no palácio, se precipitou ao dizer que os móveis tinham sumido, né? E na verdade tinham sumido mesmo, só que depois apareceram, não é? Você, quando assume um governo, não sabe de nada e encontra um palácio depredado ali, como estava, o que ele ia fazer? O ponto da Janja era mostrar o grau de destruição do prédio, né, da residência oficial e dos móveis. E isso, de fato, eu vi. Eu já fui ao palácio algumas vezes durante a gestão de outros presidentes da República e era impressionante o grau de depredação do Palácio da Alvorada. Os móveis desgastados, carcomidos, piso com infiltração de água, obra de arte assinada no chão e, segundo... Obra de arte assinada no chão, não é? Quer dizer, um desprezo completo. O que o Bolsonaro fazia ali, poxa? Quando o Palácio do Planalto, agora, que soltou uma nota, viu que o caso tomou uma proporção enorme... Que ela não endossou a questão do sumiço dos móveis. Então, é isso, né? É atrapalhada, né? Qualquer governo tem suas atrapalhadas. Agora, isso não ocorre de graça, não é? Nem por acaso. Isso é deliberado, não é? E é principalmente, foi por isso que eu adverti no início, né, desse vídeo, que a direitona está alucinada, sobretudo depois agora dessa vitória retumbante do Putin na Rússia, que não é só uma vitória eleitoral, como eu falei, é uma vitória estratégica e que vai logo, não é, muito logo, reverter e se concretizar na derrota total da Ucrânia, se não houver uma conversação de paz antes. Então a direita está, por exemplo, ali com uma revolução colorida, entre aspas, né, em Cuba, né, estão querendo derrubar o regime cubano de qualquer maneira. Já tentaram outras vezes. Tem também uma descarga midiática virulenta contra o presidente Petro, não é? Outro presidente progressista, e para não falar, não é, na situação da Venezuela,
que a direitona também quer, né, impor uma candidata pior do que o Milei. E como a gente conhece a situação ali na Venezuela, a candidata já está sendo sabotada pela própria oposição, que a indicou através de prévias, ela com apoio de mais de 2 milhões de eleitores, e que teria ganhado 92%. Então a direita, a oposição extremista de direita da Venezuela, está querendo agora derrubar a Maria Corina Machado e apontar um outro candidato. Porque ao permanecer candidata, né, não em termos oficiais, mas em termos de fato, só para marcar posição, isso vai deixar a oposição sem a menor condição de ocupar espaços políticos que são muito importantes em qualquer governo, mesmo ali no governo venezuelano.